Utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. Bom dia, 7h10. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea. TV Guarulhos, canais 3 na NET e 508 na TV Vivo HD. Estamos no ar também pela internet, tvguarulhos3.com.br e live pelo meu Facebook. Por favor, curtam, compartilhem e comentem. Manhã de terça-feira, 10 de novembro de 2020. Participe, ligue 2455-1100. Ou mande sua mensagem 99507-6900. Vale Torpedo, WhatsApp 99507-6900. 7h11. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia a todos, nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Olha, semana derradeira aí, que antecede as eleições, Pedro. Exatamente. E a previsão para a semana é de tempo instável, viu? Nós temos agora 20 graus, mas deveremos chegar a 29. Mas previsão de tempestades isoladas com raios e trovões. Para amanhã também tempestades. Quinta, chuvas com trovoadas. Sexta-feira, 13, tempestades isoladas com raios e trovões. Sexta, 13. Sábado, Pedro, tempestades isoladas com raios e trovões. E previsão para domingo, dia 15, parcialmente nublado. Nublado? Não chove, não? Tem possibilidade de chuva. Tem. A chuva influi a boca de urna, né? Influi na boca de urna. Né? Muita expectativa. Estamos a 5 dias das eleições. Domingo agora, dia de eleições para prefeito e vereadores. Leve uma caneta, atenção, é uma recomendação muito importante da Justiça Eleitoral, você deve levar a sua própria caneta, porque para assinar o seu comparecimento, para não haver o compartilhamento de caneta, e também para apertar as teclas na urna eletrônica. Então, leve a sua caneta. 7h12. Daqui a pouco aqui no estúdio, Rabi Kalil, nós vamos falar sobre pesquisas eleitorais em Guarulhos e na capital, hein? 7h12. E agora, atenção para as principais notícias dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca vacina para Covid, anuncia a farmacêutica. É 90% eficaz. Pfizer já busca autorização dos Estados Unidos para uso emergencial até o fim deste mês. Aleluia, tomara que dê certo, né? Nós já temos a vacina russa, temos a vacina norte-americana agora, e estamos aguardando a vacina, agora chinesa, com parceria do Instituto Paulista Butantan. Que venham as vacinas. Pois é, mas só que a Anvisa interrompe testes da Coronavac por evento adverso. A Anvisa comunicou ontem, o Instituto Butantan, que a pesquisa da Coronavac, a vacina chinesa, está suspensa, mas não disse o motivo. Por que não? Então, motivo adverso não explicou. O governo paulista entende que é uma disputa política entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador paulista João Dória. Será que foi um óbito? Pode ter sido, Pode ter sido, mas deveriam vir a público de forma transparente, né? Claro. Presidente do Peru é destituído pelo Congresso, acusação de corrupção. Rapaz, o Peru também, desde a época do Fujimori, é um país estável, né? Eu conheci o Peru, conheci Lima, é do Peru mesmo. Aliás, eu fui conhecer Lima nos anos 90, é interessante que em Lima o transporte coletivo, na época do Fujimori, acabou. Sabia disso? As empresas de ônibus todas quebraram. E ali era uma terra de ninguém, eram pirueiros para tudo que é lado. Era impressionante, impressionante. Era um regime meio comunista? Não, era desorganizado mesmo. Anarquista. 7h14. Amapaenses fogem para a Ilha do Pará no apagão. Eu sempre disse que quando falta energia é a barbárie, né? O ser humano não sabe mais viver sem energia elétrica, né? E o Amapá é o grande exemplo hoje, né? Falta água, falta combustível, falta tudo. É impressionante como a energia elétrica faz parte da nossa vida hoje em dia, né? E
Lamentavelmente, as autoridades federais estão demorando e demorando muito para restabelecer a energia elétrica no Amapá, né? Fala aí, Virgílio Rocha. A Folha Metropolitana destaca: Anvisa interrompe testes da vacina chinesa Coronavac. Reafirma que espera que não seja uma disputa política entre Bolsonaro e Dória, né? Supermercados registram aumentos de compras online. Sim, a pandemia foi um salto digital que veio para ficar. Muitas pessoas estão fazendo compras pela internet. Até pelo iFood as pessoas fazem compra de supermercado hoje. Mas não fica mais barato, né? Não necessariamente, mas dá para pesquisar melhor o preço, né? Sim. São Paulo é a 21ª entre as maiores economias mundiais. A cidade ou o estado? A cidade. Internos da Fundação Casa irão votar dia 15. Internos? Os internos da Fundação Casa. Deve ser bom, não sabia que tinha direito a voto, não. Candidato a vereador pelo PL é baleado durante live na região do Tabuão. Polícia investiga o caso. E foi tão surreal que ele estava gravando uma live, e essa live demonstra o momento em que ele levou 2 tiros. Levou um tiro no ombro e outro na perna. O que chama a atenção é que quem fez o disparo ainda o xinga. É interessante, né? Eu nunca vi ladrão xingar. Então, me parece que houve uma treta ali nesse caso. Lamentável, né? Ontem, Guarulhos se equiparou ao Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro que é famoso por atentados a candidatos a vereador. Olha, será verdade isso aqui? 10 milhões de pessoas podem quitar suas dívidas por apenas R$50. É verdade. É um mutirão, né? 26º Feirão Limpa Nome, que permite renegociar dívidas atrasadas com até 99% de desconto. Quer dizer que tem muito juro embutido, né? A verdade é essa. Eu já vi dívida de 12 mil se transformar em R$1.000. Já vi. Dívida de banco. Espera aí, Virgílio Rocha. O Estado de São Paulo circula destacando: Covas amplia a liderança e 3 candidatos tentam vaga no segundo turno. Boulos, Russomano e França estão tecnicamente empatados na segunda posição. Nova pesquisa Ibope foi divulgada ontem. Bruno Covas, do PSDB, com 32%. Deu um salto, hein? Está isolado em primeiro lugar, Bruno Covas. Aí vem Guilherme Boulos em segunda posição, com 13%. Já ultrapassou o Russomano. Aí vem o Russomano com 12%. E aparece o Márcio França com 10%. Quer dizer que esses 3 candidatos, Guilherme Boulos, do PSOL, Russomano, dos Republicanos, e Márcio França, do PSB, estão tecnicamente empatados na margem de erro. Então, vamos aguardar, hein? Tudo pode acontecer. Vacina em teste apresenta 90% de proteção contra a Covid. É a vacina da Pfizer. Lembrando que há uma unidade da Pfizer em Guarulhos, né? Muito bem. O que mais aí, Virgílio Rocha? Guarulhos hoje destaca, uma manchete apenas do Guarulhos hoje: a Anvisa surpreende e suspende os testes da vacina Coronavac após evento grave. Só que a Anvisa não diz qual foi o evento grave, né? Não. E o Grudiário aqui, o Grudiário tem a coluna do Pedro Notaro, né? Sim. A manchete é: candidato a vereador é baleado em Guarulhos. Está com o texto aí no ponto? Vamos ver, tinha uma candidata aqui que estava no local. Uma candidata estava no local. A prefeitura Abel Adriana é do partido dela, PL, né? Adriana. Aqui, ó, uma agenda da candidata à prefeitura de Guarulhos, Adriana Afonso, junto com o vereador Ricardo de Moura, terminou em tiroteio. O candidato foi alvejado com 2 tiros e encaminhado para o HGG, no Parque Secap. Os assessores de Adriana conseguiram segurá-la para dentro do carro, onde não foi atingida por nenhum disparo. O atentado ocorreu por volta das 8 horas desta segunda-feira, dia 9, perto da Praça 8 de Dezembro, no Tabuão. A candidata foi levada para o seu escritório político e, segundo assessores, está assustada. Moura é corretor de seguros, arrecadou R$ 4.100 para a sua campanha, segundo o TSE, sendo que o valor é de recursos dele e da candidata. Pois é, um caso a ser investigado pela Polícia Civil de Guarulhos, né? 7 horas e 19 minutos.
Quase 7h20, vamos ao rápido intervalo. Em seguida aqui vamos falar sobre pesquisas eleitorais em Guarulhos e na capital. 2 minutos. Suas escolhas definem seu futuro, então escolha o ensino à distância da Unisa. Na Unisa você pode realizar o vestibular e a matrícula online sem sair de casa. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 159. Estude em uma universidade nota máxima no MEC e se prepare para ser destaque no mercado de trabalho. São mais de 50 opções de cursos em Guarulhos e diversos polos em todo o Brasil. Inscreva-se no site www.unisa.br, vestibular EAD Unisa. Unisa é tradição, é responsabilidade social. A Unisa é outra história. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. 7h22, 7h22, Radar de Notícias ao vivo, participe 99507-6900. Comigo aqui no estúdio, Rabi Kalil, bom dia. Bom dia, meu amigo Pedro Notaro, bom dia a todo o público multimídia do Radar de Notícias, terça-feira, últimos dias. 5 dias para as eleições, né? Eu diria até reta final, fazendo a última curva aí para o domingo, ansiedade, expectativa. O horário eleitoral termina sexta-feira ou quinta-feira? Sempre fico nessa dúvida. Se não me engano é na quinta, né? É quinta-feira, exatamente. É depois de amanhã, mais 2 dias. No rádio acho que já volta a ser normal na sexta-feira. Carreatas ainda no sábado, né? Isso. E no sábado. A reta final. Lembrando que a Justiça Eleitoral, atenção, está recomendando que todo cidadão leve sua própria caneta. Você tem que levar uma caneta para assinar o comparecimento e também, na hora da urna, não é para pôr o dedo na tecla, é para pôr a caneta, né? Na realidade, a princípio, a Justiça Eleitoral, ela recomendou o uso da caneta para que cada pessoa assine o seu canhoto. O comparecimento. Só que aí, na medida do possível, você vai, já que você está indo levar sua caneta, aproveita e utiliza no teclado também. Sabe que eu me lembrei ontem, Rabi? Quando os candidatos distribuíam canetas. Quando podia o brinde. O brinde, que hoje já não pode mais. Na teoria, né? Hoje já não pode mais. O boné ainda é distribuído, mas dizem que é da equipe. É uma equipe grande, hein? Aquele jeitinho brasileiro? E a caneta pode ser para o fiscal do partido, né? Pois é, o delegado também. O Rabi Kalil traz aqui uma novidade. Mais uma pesquisa registrada em Guarulhos? Foi ontem à noite. Tivemos uma pesquisa registrada, encomendada pela campanha do Partido dos Trabalhadores. A Govinet. A Govinet, exatamente. Foi feito o registro ontem. Só a minha dúvida que eu tive aqui, Pedro, eu vou até levantar depois, é que a data da divulgação está aqui no dia 15 de novembro. Pode.
No dia 15 de novembro, você vê? Pode divulgar no dia da eleição. Mas depois do horário da Não, votação. pode. Pode? Durante a votação? Pode. Estranho isso, hein? Geralmente os institutos, para não errarem feio, eles divulgam no máximo no sábado, né? É. Porque aí eles podem alegar que do sábado para o domingo houve uma variação. Entendi. Agora, eu só vou fazer uma observação ao Partido dos Trabalhadores em Guarulhos. Essa última pesquisa Govinet, vocês mandaram por e-mail um texto no corpo do e-mail, com número, só que não mandaram os arquivos PDF. Aí eu cobrei, mas cadê os arquivos PDF? Eu não recebi até hoje. Entendi. Então, pesquisa eleitoral tem que vir acompanhada de arquivos PDF, né? Porque é muito fácil você entrar no computador e escrever aqui, ó, o Rabi Kali tem 32%, não sei o quê. É muito fácil fazer um texto de pesquisa eleitoral. Onde estão os arquivos de PDF? Eu vi que você acompanhou, acho que se eu não me engano ela foi divulgada na noite de quinta-feira. Foi divulgado por e-mail, no corpo do e-mail. No corpo do e-mail. Assim não dá, né? No corpo do e-mail. Bom, vamos em frente. Nós temos... Uma observação só dessa pesquisa, que há também uma simulação apenas com um cenário de segundo turno também no questionário. O que eu não acho correto. Né? E vem aí outra pesquisa CNN, né, do Real Time Big Data. Isso. Foi divulgada domingo à noite uma pesquisa Real Time Big Data, né? Perfeito. Não é isso? Isso, foi. Você tem os resultados aí? Eu não me lembro agora. Eu tenho, Pedro, eu tenho os resultados, só estou me procurando aqui, mas está tentando se mas achar. ela está aqui. Na realidade, então, Pedro, foi divulgado, foi um levantamento feito no dia 2 de novembro. Aparece em primeiro o candidato do PT, o Eloy Petá, com 32%. Aí em seguida vem o prefeito Guti com 26%, a Fran com 7%, Jovino 2%, Adriana 2% e os demais, Rodrigo Tavares, Eduardo Barreto, Wagner Freitas, Simone Carleto, professor Ariel, professora Sandra, 1 ponto. Vamos esclarecer o seguinte, muita gente, quando eu divulguei essa pesquisa, me perguntou como é que pode estar empatado tecnicamente se um tem 32 e o outro tem 26. É que a margem de erro é de 3 pontos percentuais. Então existe a probabilidade do Eloy estar com 29 e o Guti estar com 29. Perfeito. É por isso que o Instituto arrisca dizer que pode haver um empate técnico. Mas há um viés de liderança do candidato do PT, Eloy Petá, com 32%. Né? O viés é positivo para o Eloy Petá, com 32%, e o Guti com 26%. O que chama a atenção nessa pesquisa divulgada pelo Real Time Big Data, CNN, é o índice de aprovação e desaprovação dos governos. Você tem fácil aí, Rabi? Tenho. Varia sempre que cai naquele descrédito, né? A classe política é impressionante, Pedro. Em todos os níveis. Em todos os níveis, não importa em qual governo. Do governo Bolsonaro, ele é desaprovado por 46% dos guarulhenses, né? Do governador Dória e do prefeito Guti, desaprovado por 56%. Agora é interessante, vamos voltar ao Bolsonaro. O Bolsonaro dividiu a população, né? Porque desaprova 46 e aprova 47. Ainda ganhou por 1 ponto. Hein? Ele tem um positivo de aprovação a mais que desaprovação. É impressionante, hein? Isso é um reflexo da sociedade mesmo, né? Que a população está dividida em relação ao presidente Bolsonaro, né? Ele consegue ter isso, é impressionante. Como você vê que o resultado da eleição presidencial demonstrou que o país ficou dividido, né? Teve essa divisão e permanece isso 2 anos depois. O Dória, como é que está? 31% de aprovação e 56% de desaprovação. E o Guti? 37% de aprovação e 56% também de desaprovação. O Guti e o Dória empatam na desaprovação e o Guti está um pouquinho melhor na aprovação. Na aprovação. Tem uma aprovação melhor que o governador. O que me chama a atenção é essa rejeição ao governo Guti. É forte, é alta. Eu acho que até cresceu. Se nós formos nos lembrar da primeira pesquisa Ibope, falava em 45%, né?
Se eu não me engano. Só uma observação que entre a Big Data Real Time e o Ibope, há a convergência, né? Porque na quinta-feira nós vamos tirar essa dúvida, que vem a nova pesquisa Ibope, que aí mostra o inverso, né? Do Gucci em primeiro e o Eloy em segundo, mas mesmo assim ambos empatados. Só vou fazer minha observação pessoal. Essa pesquisa está com um delay, uma defasagem de divulgação, né? Sim. Uma semana para divulgar. Uma semana. Outra coisa, o Ibope vai ser divulgado agora quinta-feira. Fecha quarta-feira e divulga na quinta. Eu acho que aí é mais interessante. Essa pesquisa Real Time Big Data é feita por telefone. A do Ibope é feita em campo, né? Olho no olho, entrevistador e entrevistado. Então, essa pesquisa foi encomendada pela Associação Comercial de Guarulhos e deverá repercutir na quinta-feira. E a pesquisa do Ibope tem uma pergunta, digamos, capciosa, né, Rabi Khalil? Ela pergunta para o entrevistado, independente do seu voto, quem você acha que será o próximo prefeito? Quer dizer, encontrou um parente de um candidato que tem 1%. Né? Exatamente. O cara vai votar no parente, lógico. Exatamente. Mas quem você acha que vai ganhar a eleição? Essa pergunta é meio capciosa. Exatamente. Ele quer saber, assim, independente se você vai votar no A ou B, você acredita quem vai vencer a eleição? Porque tem cara que o eleitor vai votar no A, mas eu acho que quem vai vencer é o E. É uma pergunta interessante. É o contraponto. É o contraponto. E uma pergunta interessante também, até para a gente ter uma base, outro questionário bacana assim, interessante do Ibope, o que é o eleitor, qual a cor que ele se considera? Se é pardo, branco, negro? A etnia dele. A etnia. Ele vai fazer essa pergunta para o eleitor. Qual ele se considera como? Eu achei muito interessante. Pergunta a religião também, né? Pergunta religião, renda, se ele tem celular pré-pago, se é pós-pago. Celular todo mundo tem, né, hoje em dia. Então aí ele quer saber se é pré-pago, se é pós-pago, se tem Wi-Fi em casa, se não tem. O Ibope não fará projeção de segundo turno, que eu acho correto. Não. A Real Time vai fazer projeção de segundo turno somente com 2 candidatos, que eu não acho correto. E essa Govinet também, né? Também. Pode dar margem para impugnação. Hein? Também. Bom, vamos falar agora sobre São Paulo. Ontem o Ibope divulgou mais uma pesquisa. Olha só que interessante. O Ibope fechou ontem e divulgou ontem a pesquisa. Perfeito. Quer dizer, sem delay, né? Sem defasagem, né? Perfeito. Só uma observação, Pedro. Falando da Real, a pesquisa da Real Time, outra pergunta interessante que eles farão também, eles querem saber do guarulhense em quem que eles votariam para presidente da República em 2022. Muito cedo ainda, eles né? Eles insistem nisso. É muito cedo. É muito, né? Além de ser muito cedo, é uma análise assim que eu não... Eu só vou fazer uma observação em relação, preste atenção ao que aconteceu nos Estados Unidos. Donald Trump é o primeiro presidente norte-americano a não ser reeleito em 27 anos. Isso significa que não foi o Joe Biden que ganhou a eleição, foi o Donald Trump que perdeu. Isso. Ele não conseguiu ser reeleito. Ele foi julgado. Donald Trump foi julgado e não conseguiu ser reeleito. Isso é significativo. Eu vou dar 2 exemplos na capital também. Marta Suplicy não conseguiu ser reeleita, né? Fernando Haddad não conseguiu ser reeleito. E é difícil. É muito difícil o prefeito na reeleição não conseguir, né, um segundo mandato. Então, vamos observar isso. Donald Trump perdeu a eleição. Essa é a verdade. E se você observar as últimas 2 décadas e meia que você citou, nas eleições americanas, sempre 8 anos republicanos, 8 anos democratas. 8 anos republicanos, 8 anos democratas. Sempre o americano... Os presidentes sempre reeleitos. Sim. E depois, não que ele faria o sucessor. Por exemplo, o Obama, que é o último, Barack Obama, ele não fez a sucessora, aquela Hillary. Aí foi o Trump. Ele ficou os 8 anos, não houve aquela sequência do sucessor. Né? Então, o americano ele sempre ficou 8 anos com republicanos, e 8 anos com democratas. Eu só tenho dúvida até hoje daquela eleição em 2000, do Bush contra o Al Gore,
que foi no tapetão lá na Flórida, lembra disso? Aquilo foi um absurdo. Então, pô. Não, e houve 2 recontagens de votos, e as 2 recontagens, os votos não bateram. Então. Os 2 números de votos diferentes. É um absurdo isso. Aí eu vou lembrar que Guarulhos, né? Eu tenho uma memória muito boa também. Eu me lembro que a eleição do De Carlos em 82, de certa maneira, foi uma espécie de reeleição do Neff Tales. O Neff Tales fez o sucessor, que o De Carlos era o vice do Neff. Isso. Que na época não podia reeleição. Então, aí veio o Pascoal Tomeu, que aí o Tomeu não tinha reeleição, mas elegeu no primeiro turno, ele elegeu o Vicentino Papoto. Quer dizer, foi a reeleição do Tomeu. Foi. Né? Foi. E assim foi, né? Você vê, por exemplo, o Eloy Pietá em 2004, ele foi reeleito no primeiro turno. Né? Primeiro turno, se eu não me engano, 52. O Almeida quase foi reeleito no primeiro turno, foi 49,5%. Se eu não me engano, 47 e pouco, 48 e pouco, faltaram, se eu não me engano, 2.800 votos. Não foi 0,5% faltou? Foi mais ou menos isso. Foi, acho que uma diferença, foi menos de 3 mil votos que precisou. Então, a tradição da reeleição é muito forte, né? Muito bem. Que vamos falar do Ibope? Aí no segundo turno teve que fazer certas alianças. Que não valeram de nada, hein? Mas ele acabou fazendo certas alianças. Olha, um ponto bem observado. Tudo indica aqui que em Guarulhos há uma grande probabilidade de segundo turno. Não sei, vamos aguardar, né? Tudo é possível. Agora, alguns determinados apoios mais atrapalham do que ajudam, hein? Os 2 eventuais candidatos que ficarem classificados para o segundo turno têm que ficar de olho nisso. Esse cidadão, esse candidato, mais soma ou desagrega? Tem que pensar. Eu daria um conselho, caso haja o segundo turno, eu daria um conselho para ambos que estarão no segundo turno. Né? Peço voto aos eleitores daqueles, mas evitem a foto das pessoas. Você me lembrou de uma coisa. Você fala, eu quero o voto de um fulano, mas deixa ele de lado. Você sabe onde o Jovino errou feio em 2000, não? Eu sei. O Jovino foi para o segundo turno em 2000, a expectativa é que seria Pietá e Tomeu. Aí o Jovino declarou, eu não quero o apoio do Tomeu. Aí, rapaz. Aí veio o Eloy, falou, não, os eleitores do Tomeu gostam de obras, os eleitores do Tomeu... Pronto. Pegou, o Pascoal Tomeu apoiou o PT. O PT. Pronto, definiu a eleição. É isso. Ô, Rabi, vamos falar da capital? Vamos lá. Vamos lá, continua o impasse na capital. O Bruno Covas cresceu mais. Ele foi de 28% para 32%. Está numa crescente, hein? A pergunta é, existe a chance dele ganhar no primeiro turno? Ainda existe. Só que ela está um pouco polarizada, né? Existe tanto, sem os 2 institutos lá, o Ibope e o Datafolha, na capital eles cravam até com mais firmeza. Tem a próxima agora pesquisa, eles vão soltar só no sábado. Datafolha e Ibope. O Ibope. O Ibope sai no sábado agora. Então é que vai ter. Mas já era esperado o Bruno atingir, a expectativa é do atual prefeito lá ir atingir, chegar até sábado com 35, 36. Impressionante a trajetória do Celso Russomano, né? De 26 ele está com 12%. E modéstia à parte, eu disse aqui que ele chegaria em 4º. Ele caminha, viu? Aliás, eu já está em 3º. Eu vou fazer uma aposta com você aqui em Guarulhos, quem será o 4º colocado. O 4º? Vai ver. 7h39. Agora, o Márcio França oscilou um ponto negativo, de 11% para 10%, mas continua brigando pela segunda vaga. Está na margem de erro lá. O Russomano está com 12%, conforme eu já falei, e o Boulos manteve os 13%. A pergunta é se os petistas vão fazer algum voto útil em cima do Boulos, né? Que o Gilmar Tato está com 6%. Há uma forte pressão para o Gilmar Tato apoiar o Boulos. Sim. E houve também um movimento no sábado, que o Paulo Scaff também de declarar apoio ao Márcio França. Sim. Houve esse movimento também. Baseado nesse movimento do voto útil
do petistas para o Boulos, tem também um movimento de bolsonaristas para o Márcio França. Aliás, não entendi porque que o Paulo Scaff não foi candidato nessas eleições. Eu acho que seria a vez dele também. Eu acho que ele está visando o governo do Estado, que vai ficar uma lacuna. Então o Márcio França não vem? O Márcio França, ele espera ser prefeito. Então, mas eu espero que a Prefeitura de São Paulo também pare de virar trampolim, né? Que está na hora também. Parou, né? Está na hora. Parou. Só um detalhe interessante dessa pesquisa, é impressionante a rejeição também. O Russomano com 41% de rejeição. Pois é, eu sempre comento isso com o Rabi Kalil e com todos os meus amigos. Pesquisa eleitoral, fique de olho na rejeição. Porque o eleitor brasileiro é que nem reality show, ele vai eliminando. Ele vai escolhendo o candidato dele, vai por eliminação. E nesse eu não voto de jeito nenhum, ele vai eliminando. Então a rejeição é muito importante, hein? Fique de olho na rejeição. Isso é muito importante. Mais algum destaque, Rabi? Não, acho que a princípio é isso. Uma campanha completamente atípica, diferente. Você não vê grandes volumes nas ruas. Eu acho que quem é candidato a vereador, que está nos assistindo, aproveite essa última semana para falar com os familiares, com os amigos, para amassar o barro, como a gente diz popularmente, que é uma campanha diferenciada, é uma campanha popularmente falando, uma campanha pobre, se comparando com as eleições antigas, com outras eleições. É uma campanha completamente diferente. Eu acho que Guarulhos mudou, eu acho que a pandemia veio para mudar nossos hábitos, nossos costumes. É uma mensagem que eu queria levar, Pedro, trazer aqui para todos os candidatos da nossa cidade, que a gente percebe nas ruas. Passei esse último final de semana nas ruas fazendo reuniões, inclusive até tive reuniões, compromissos que eu deixei de ir por acúmulos de agenda, e que a gente percebe, eu percebi isso nessa campanha. As pessoas mudaram, os eleitores estão diferentes, né? Eu acho que a internet é uma ferramenta importante que veio para ajudar, mas são certos indivíduos que fizeram da internet uma má ferramenta, porque a internet é uma excelente ferramenta que veio para facilitar a vida da população, né? Então, assim, é igual a moto. A moto, ela não é perigosa. Quem faz a moto ser perigosa é quem monta nela. Uma faca é para dividir o pão ou para matar uma pessoa, né? Perfeito. Né? A gente tem que deixar. Então, é esse conselho que eu daria a todos os candidatos. É uma campanha atípica, completamente diferente. Claro que você vê campanhas nas ruas com mais visual, tal, que é o poderio financeiro de cada candidato, que você não pode comparar o Fórmula 1 com o Teco-Teco. Aí é o poderio de cada um. Aí que é natural o mérito também do candidato. Eu estou observando o seguinte, eu acho que alguns partidos não farão vereador, hein? Muitos, tem também. Né? Tem isso. Eu acho que caberia até uma sugestão que você fez. Vamos fazer? Vamos fazer, eu aceito. Então eu e o Rabi, nós vamos fazer uma lista dos 5 mais prováveis votados por partido. Por partido. Daqueles com candidatos registrados, bonitinho. Vamos fazer uma... Aí tem que fazer uma live, né? Vamos fazer uma live. Tá feito uma coisa. Dá para fazer quando? Tá feito. Amanhã? Você prefere amanhã ou você quer fazer na sexta, 2 dias antes da eleição? Você quer fazer amanhã? Você quer casar um alvoroço na cidade? Meu Deus. Vamos fazer amanhã. Pensou? E se o candidato não vê o nome dele nas 5? Amanhã às 8 da manhã vamos fazer uma live? Vamos fazer a live. Tá marcado, então. Vamos com os mais possíveis votados. Os possíveis, Tá certo? Tá certo. Os top 5. Os top 5. De cada partido. Obrigado, Rabi. 7h44, um rápido intervalo, produção. Suas escolhas definem seu futuro, então escolha o ensino à distância da Unisa. Na Unisa você pode realizar o vestibular e a matrícula online sem sair de casa. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 159.
Estude em uma universidade nota máxima no MEC e se prepare para ser destaque no mercado de trabalho. São mais de 50 opções de cursos em Guarulhos e diversos polos em todo o Brasil. Inscreva-se no site www.unisa.br. Vestibular EAD Unisa. Unisa é tradição, é responsabilidade social. A Unisa é outra história. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil. Na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. 7h46, 7h46, Radar de Notícias ao vivo, participe, 99-507-6900. Celular nas mãos dela, musa do radar, Carla Ramaciotti, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia a todos. Diga aí. O nosso ouvinte, o Eli Rodrigues, mandou uma foto pra gente de antes e depois começar com notícia boa aqui, né, Pedro? Ele mandou foto da Rua Fluminense, que nós reclamamos aqui semana passada, que foi sinalizado ali com cones, o buraco. Sim. A Sabesp foi e arrumou. Aleluia. Olha que belo concerto, hein? Oh, parabéns à Sabesp, o Valdemir, gerente-geral da Sabesp. Sabe o que eu acho? Que a Sabesp vai lá, faz o buraco e esquece. Deveria ser assim, fez o buraco já... Aí eles vão dizer que não dá para fazer na hora, tem que secar o buraco. Eu já ouvi essa história tantas vezes, mas tinha que ter um controle, né? Abrir o buraco na rua tal, daqui a 2 dias precisa consertar. Até porque se demora, a situação vai piorando cada vez mais, né? E atrapalha a população. Eles vão esquecendo. Vai. A Sandra, nossa ouvinte, mandou aqui reclamando e solicitando iluminação pública na rua Triunvirato, região do Inocop. Ela mandou fotos pra gente, a rua está bem escura realmente. Triunvirato. Bem escuro aí, perigoso. Questão de segurança pública também. Iluminação pública é o diretor Mário Arada, na Obras, né? Aliás, aquela parceria público-privada de iluminação. Você sabe o que me chama a atenção? A EDP não se interessar, porque era a EDP que fazia esse serviço. A EDP não se interessou. Que estranho, não? Por que a EDP... não se interessou pela licitação da iluminação pública? Estranho mesmo. E aí houve uma disputa milionária. Nós temos o dinheiro que nós aprovamos lá, a taxa de iluminação pública. Em outras cidades eu fui a favor dessa taxa. O pessoal que está aí no governo hoje era contra. Muitos eram contra a taxa de iluminação pública. Eu, como cidadão, como jornalista, fui a favor. Porque eu vi em outras cidades que melhorou e melhorou muito a iluminação pública. Mas aqui em Guarulhos o dinheiro está lá, espero pelo menos, né? E não melhorou a iluminação pública. Né? 7, por que não contratam... Tinham contratado uma empresa, Tervan, emergencialmente, a empresa estava indo bem. E o que aconteceu com a empresa? Aí ela foi para a licitação, essa licitação foi melão, né? De envelope adulterado, enfim... Mais uma história, iluminação pública, zona azul, falta de pátio, é uma série de fatores, hein? Será que a Proguaru também não poderia assumir esse serviço? São pequenas coisas que atrapalham o dia a dia e muito, né? O dia a dia da população. A zeladoria da cidade. 7h49, 7h49, Carla.
O Marco mandou fotos pra gente aqui de lixo e entulho na rua Raul Vieira, região do Parque Continental 1. É rua Raul Vieira com a rua Professor Milton Santos. Eita, Há mais de 2 meses já tá aí esse matagal e esse entulho. Dá para dar um zoom, produção? E ninguém vai remover. É um despejo profissional, hein? Não é que a gente de carrinho, não, que... Um começa e o pessoal vê ali um pouquinho de lixo, entulho, vai jogando e vai jogando. Mas é que a gente vai de carro lá jogar, não é? Esse zoom aí, tá difícil, produção? Bom, repita o endereço, Carla. Rua Raul Vieira, é Rua isso? Raul Vieira com a rua Professor Milton Santos, na região do Parque Continental 1. Ele reclama que já está há mais de 2 meses. Quer dizer que esse matagal e o lixo. Aí, deu um zoom, é um despejo profissional. Tem PEV na região Parque Continental? Deve ter, mas é tão grande o Parque Continental, Cadê a Proguaru, hein? Proguaru, vamos fazer a limpeza ali do Parque Continental. É uma tristeza, né? Guarulhos está perdendo... Nós estamos jogando gelo em matéria de entulho, hein? Sim. Nós precisamos melhorar muito o combate ao entulho em Guarulhos. Eu lembrei até da ideia que surgiu do EcoPoint, né? O Ecoponto, porque PEV ninguém entende o que é. Outro dia falei PEV, me perguntou o que é PEV? Ninguém sabe. Ponto de entrega voluntária. Mas é melhor colocar Ecoponto ou EcoPoint, porque o brasileiro adora um termo em inglês, né? E precisamos melhorar o recolhimento de entulho. E também a Proguaru tem que fazer a parte dela, né? A faxineira da cidade. Cadê a faxineira, a Proguaru? Vamos lá. A Olinda reclama que na UBS Bela Vista está sem médico há mais de 1 ano. Ela reclama que seu cunhado é diabético e não consegue agendar retorno. Na verdade, está havendo essa dificuldade aí, as pessoas, principalmente quem já tinha passado no médico antes da pandemia, e aí várias consultas canceladas e não estão conseguindo agendar retorno. Qual UBS que é? Ela reclamou aqui da UBS Bela Vista. Ela fala, meu cunhado é diabético, pelo amor de Deus, nos ajude. Eu não consigo agendar retorno. Ele está correndo risco de ficar paralítico. Eu entendo o seguinte, Bela Vista, região do Tabuão, não é isso? Bela Vista, muito bem. Se o cidadão não consegue retorno naquela UBS, ele deveria ser direcionado a outra UBS, não é isso? Esse é o certo. Deveria haver isso. Quem faz essa triagem, esse encaminhamento? Então, como é que funciona isso? Eu vou perguntar para o secretário de Saúde, José Mário. Precisa haver um reestudo disso aí, porque se o cidadão... Aquela história, vai na UBS, não tem vacina, então me fala onde tem a vacina. Exato. Não é isso? Falta esse atendimento, esse treinamento. Eu não sei o que falta nas UBSs, na saúde pública, viu, Pedro? Falta essa triagem, esse primeiro atendimento que as pessoas tanto reclamam ali da recepção, desse acolhimento. Falta, eu acho que um treinamento para esses profissionais, para esses... Nós temos 69 UBSs. Se uma não está em condições de atender o cidadão, esse cidadão tem que ser atendido em outra UBS, a mais próxima. Que também está superlotada e dificilmente vai ter atendimento, Pedro. Mas falta médico. Mas tem que ter. Tem que ter. Essa é a minha questão tem que ter. Esse é o ponto, tem que ter. Não é possível, não. Aí o que acontece? Morre? Várias pessoas que fizeram exames antes da pandemia não estão conseguindo agendar. O exame já venceu. Eu falo isso porque meus pais também, Pedro. Antes da pandemia, meu pai está com o exame lá parado e não consegue agendar. Enfim, tá difícil. E só aquele quem aplicativo precisa da do saúde SUS que fala, não consegue agendar, não tem médico, não tem data próxima, não tem nem previsão. Não é nem assim, ó, lá, final de 2021, espera que dói menos. Não tem. Então é complicado. Que mais? Vamos lá. A Geni reclama de vazamento de água há mais de meses na rua Maria Elizabeth. Ela mandou uma foto pra gente aí na região do Jardim Bom Clima, em frente ao número 304. A Geni mandou foto pra gente de um vazamento. Esse mesmo. Ali é uma caixa de esgoto? O que é aquilo ali? É vazamento de água? Ou vazamento, ela fala que há mais de 2 meses é esse vazamento. Bom, é Sabesp. Atenção, Valdemir, gerente-geral da Sabesp, sempre acompanha o Radar de Notícias. Repita o endereço, por favor. Reclama de vazamento de água há mais de 2 meses na rua Maria Elizabeth, região do Jardim Bom Clima. Ela fala que vaza água aí dia e noite, não para de vazar. Mais de 2 meses é muita água, hein? Ela deu o número também. Qual é o número? 304, em frente ao número 304. Atenção, Valdemir da Sabesp. Vamos lá, 7h54. O que mais, Carla?
A Andréia, Pedro, novamente mandou fotos pra gente daquele terreno que virou um matagal na Avenida Guarulhos. Eita, nós. Número 2748. Ela mandou essa foto, dá pra ver bem que é ao lado de um predinho. Moradores não estão mais aguentando. Ela fala que, infelizmente, a filha dela está procurando outro lugar EDP, até. né? Da EDP, onde tem essa torre aí. Era da antiga Light, né? E aí, pessoal, e nada da EDP tomar... Nada. Vamos Foram ver. até o local, ela informou que foram até o local uns meses atrás, assumiram ali a responsabilidade, falou, realmente está errado, vamos voltar. E até hoje, nada. Então, quem mora ali está sofrendo, com certeza, e precisa de atenção. A prefeitura deveria pressionar, né? Precisa, Cadê deveria. a SDU para pressionar a EDP nesse caso aí? Falando em SDU, Diga. eu quero chamar a atenção do secretário Jorge Tayar, que eu fui procurado ontem, as pessoas reclamando lá do varejão do Secap. Eu nem sabia que lá no varejão do Secap existem carrinhos, tipo de supermercado para compra. Que dizem que os carrinhos estão todos detonados. Quando você acha um carrinho, ele está detonado. Eu não sei, não tem um sindicato dos feirantes aí também? Não existe, existe um sindicato dos feirantes. Secretaria SDU, Desenvolvimento Urbano, fiscaliza. Então esse varejão aí está precisando de uma melhoria, hein? Então fica aí a denúncia pública, os cidadãos reclamam com razão da falta de estrutura lá no varejão do Secap. O que mais, Carla? É só a gente falar de saúde aqui, começa a chover mensagem reclamando, né? Como a população está carente realmente. As pessoas estão reclamando. Realmente falta um médico nas UBSs, falta a boa vontade de alguns funcionários, isso é lamentável, saúde está abandonada. Ó, na live começa a chover comentários aqui e no celular também, é triste isso. A saúde de Guarulhos está um caos, é muito abandono, enfim. Está faltando consulta, né? Eu acho que não consegui, por causa da pandemia, não conseguiram restabelecer o calendário de consultas. Sim. Agora, reafirmo aqui, se o cidadão não consegue lá, por exemplo, no caso do Bela Vista, ele não consegue uma consulta, ele tem que ser redirecionado para outra UBS mais próxima. Sim. E ser atendido, lógico, né? Mas talvez a Carla tenha razão, talvez não consiga nem outro... Aí é terrível, terrível, terrível. É por isso que esses grupos particulares de medicina avançam, né? É por isso que essas clínicas particulares avançam em Guarulhos. Muito delas ligadas a políticos, estranhamente, né? Quanto pior a saúde pública, melhor a clínica particular, né? Pode ser. 7h57, algum destaque final, Carla? Não, Pedro, por hoje é só. O Virgílio Rocha queria falar que vai ter jogo do Flamengo e o... Aí eu não sei, Virgílio. Você não fez uma colinha? Aí eu não sei do jogo. Entra aqui, Virgílio. O Virgílio queria falar do jogo. Vem cá, Virgílio, só passa a informação aqui pra gente, que dá tempo. E quem joga hoje? Quem joga? Flamengo e Brasília, 15 horas. Flamengo e Brasília, às 15 horas. Em Guarulhos. Em Guarulhos, Antônio Soares de Oliveira? Entrada gratuita? Não, sem portões fechados. Portões fechados. E vai assistir onde? Pela TV da Federação Paulista. TV da Federação Paulista? Tá certo. E o Guarulhos joga em Amparo, contra o Amparo. Guarulhos joga em Amparo contra o Amparo. Tem transmissão? TV Federação Paulista. TV Federação Paulista. Muito bom. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Até amanhã às 7. Até lá. No ar, radar de notícia. Prestação de